Aceito entrar aí na sua casa com a sua permissão. Entro na sua casa, muitíssimo obrigado. Começando para toda a Altaneira e Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. E a partir de agora trarei informações desse aspecto, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. E agora, nesse momento, está entrando lá o programa que não tem rabo preso com ninguém. Nem com partido político, nem com o presidente da República, nem com o governador dos estados, nem com o senador da República, nem com o deputado federal, nem com o deputado estadual, nem com o prefeito, principalmente nem com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela rádio comunitária Altaneira FM ou pela live ao vivo, transmitido pelo Facebook. Altaneira, Ceará, Brasil, 16 de novembro de 2019, 12 horas e 2 minutos, horário oficial de Brasília. Sob a proteção de Deus, com as bênçãos de Jesus, inicio a 47ª edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. Semana passada eu falei aqui no programa, teve aqui uma entrevista muito bem colocada, uma entrevista para os alertas à população do município de Altaneira e todos que puderam ouvir aquela entrevista, que é um alerta sobre essa epidemia, esse caso, esse surto do popularmente chamado a doença de Calazar, que passa no município de Altaneira, que independente de quantos casos estejam passando no nosso município, deve-se ter um alerta. E eu sempre gosto de fazer aqui os comentários finais diante do que eu trago para cá, seja uma matéria, seja uma entrevista. Semana passada não deu, porque a entrevista até passou do horário, não deu para mim fazer os comentários, mas hoje eu quero iniciar esse programa com os comentários sobre a entrevista. Entrevista bastante interessantíssima, uma aula que o agente comunitário Edemias Luciano deu à população do nosso município para usar diversos alertas. E lembrando que, de início, a doença, a leishmaniose, ela é considerada a doença que está no quadro das negligenciadas. E o que é que significa negligenciadas? São aquelas desassistidas por parte dos órgãos e governos, que significam os países de falta de cuidado. Falta de cuidado por parte dos órgãos competentes, seja saúde, seja qual for os órgãos, no caso a saúde. Doenças negligenciadas ou doenças tropicais são um grupo diverso de doenças infecciosas e endêmicas que afetam 149 países e mais de 1.000 milhões de pessoas. Estas doenças afetam principalmente a população da África, Ásia e América Latina, que vivem em condições de pobreza, sem acesso a saneamento básico e que estão em contato próximo com diversos vetores, animais domésticos e culturas pecuárias. Juntas, essas doenças causam entre 500 a 1 milhão de óbitos anualmente. Entre 500 e 1 milhão de óbitos, de mortes. E aí, mediante o que nós passamos aqui no município, é preocupante. Esses outros, eu quero até fazer aqui um alerta, que o papel da saúde pública é agir. Antes disso, de agir é prevenir. Prevenir a população dos cuidados, dos alertas das mais diversas doenças e trabalhar com o preventivo. Porque, como eu sempre disse, nós temos que trabalhar com o preventivo porque o curativo sai mais caro. A ideia e o foco inicial de uma saúde é trabalhar com a prevenção, não é trabalhar já com o doente. Se tem os casos de seja qual surto for, tem que se... Isso é algo a curto prazo. E o a longo prazo são as campanhas diversas que têm que ser feitas. Como aqui no município de Altaneira, tem que se ter focos, holofotes
virado para a campanha do que nós estamos passando aqui no município, que é da leishmaniose, e nas demais campanhas. Os agentes de endemias estão de parabéns pela sua luta, pelas suas lutas diárias contra o mosquito da dengue, e nas demais áreas também, mas para isso precisa do auxílio de uma gestão do município, de uma saúde, do secretariado de saúde, para que se possa dar o suporte adequado. Eu pergunto aqui a você, ouvinte, quantas vezes os agentes de endemias não deixaram de visitar sua casa aí no sítio, no seu distrito do São Romão, Vale do São Romão, Serra do Valério e demais localidades, Taboquinha, Tabuleiro, Córrego e todas as localidades, por falta de transporte. E eu não tenho outras palavras a dizer se não for uma falta de cuidado com a saúde. Porque é importante essas campanhas, porque está trabalhando no preventivo. E aí, quando gera um surto, não é pior quando é gerado um surto? E tem coisas que intrigam a população e, pessoalmente, em particular, a minha pessoa. Diante desse caso, desse surto de Calazar, que não tem outras palavras, às vezes não foi um surto, se depara com uma falta de aparato aqui do município de Altaneira, aonde não tem, eu não sei se já chegou da entrevista para cá de sábado, uma máquina de centrifugar o sangue para ser levado para a regional, para ser detectado se o animal é positivo ou negativo mediante a coleta do sangue. E eu fui pesquisar quanto é que custa essa máquina, e custa R$ 1.600. Um município com uma despesa de até R$ 8.000 dispensa licitação. Toda aquela burocracia que uma licitação tem, que tem que abrir, tem todo um prazo, tem as empresas que vêm para concorrer, aquele moído, aquele mexido danado. Então, até R$ 8.000 o município dispensa a licitação. E uma máquina de centrifugar o sangue custa R$ 1.600. E é um apoio direto aos agentes comunitários de endemias. E eu estive olhando no portal da transparência de licitações, e o município de Altaneira, não vou nem citar, que a população toda já sabe, o que eu digo aqui não é novidade para ninguém. O seu ouvinte bem sabe disso melhor do que eu. Tem uma licitação aberta para construir uma quadra poliesportiva no sítio da Taboquinha. Outra quadra, nós já temos uma no sítio da Taboquinha, uma quadra. Vão construir outra, está lá a licitação lá aberta. E eu fico a meditar, se na Taboquinha já tem uma quadra poliesportivo, eu não sou contra o esporte, eu particularmente eu não gosto de nenhum tipo de esporte. Mas eu não sou contra não. Sei que o esporte é um leque, uma via de tirar as pessoas em estado de rua, ocupar a mente da criançada, né, desenvolver. É o esporte para o ser humano, para o físico da pessoa, também envolve, em diversas áreas. E nosso município, em cada esquina, já tem uma quadra. Aqui dentro de Altaneira tem várias quadras, cada sítio tem uma. Tabuleiro, Córrego, Taboquinha já tem, Serra do Valério, São Romão já tem uma. E vão fazer outra. Então eu sei que o que vem para obras, para o setor de obras, tem que ser gasto com obras. O que vem para educação tem que ser gasto com a educação. E o que vem para a saúde é gasto com a saúde. Mas isso é intrigante. Ver a falta de assistência com a agente comunitário de saúde não, os agentes comunitários de endemias, perdão. Está vendo com a outra, que são duas áreas que andam em consonância. Os agentes comunitários de endemias vê a falta de apoio, porque isso é uma falta de apoio mediante as campanhas. E um alerta também é que eu fiquei sabendo que tinha uma moradora que estava sem as injeções para cumprir o seu tratamento adequado que o médico passou. Então, se fica vendo esse alerta, agora eu não vou dizer direto quem é o culpado nisso, não vou aqui dar nome aos bois, se é A ou B, deixa de... Eu sei que a população é que não pode sofrer com isso.
seja governo municipal, governo estadual, governo federal, ou Papa no Vaticano, seja quem for o culpado é que corrija os erros. Corrija os erros porque a população é quem não pode sofrer. Tem que ser erradicado esse problema que está no início aqui no município de Altaneira. E se não tiver cuidado, esse surto vai aumentar. E essa doença da leishmaniose, ela não brinca não. A população aqui já conhece. Quem mora perto de alguma pessoa aí que já foi infectada com a doença sabe muito bem o quanto a pessoa sofre. Até o tratamento também se torna doloroso. Então o alerta é grande. E aí vamos agora para a contribuição da população. Como é que a população entra? Cuidando dos seus animais, cuidando do seu ambiente doméstico, né? Deixar o ambiente limpo, que isso também contribui para o desenvolvimento. Um lar, uma casa, um quintal que não é bem organizado, contribui para o desenvolvimento do mosquito. Cuidar bem dos seus animais. O que mais se vê aqui dentro de Altaneira é animal abandonado aí meio de rua, é gato, é cachorro. E aí fica o animal de fácil acesso de vários tipos de doenças, não só essa, entre outras. Porque, como relatou muito bem o Cascambiar na entrevista ao Garoto Beleza, em um programa que teve há um tempo atrás, ele disse: muita gente gosta do animal quando é pequeno, quando é bonito, quando está gordinho. Agora, quando o animal cresce, o que adoece, muitas pessoas abandonam. E é crime. Abandonar e maltratar animal é crime. Previsto em lei federal. Então, os alertas. Um alerta para o governo, esfera municipal, estadual e federal. E o Papa no Vaticano se incluía também. E os alertas para a população também, que entra a luta dos alertas, que entra também a parte da população. Como a campanha do mosquito da dengue. Se a população fizesse com comportadas exceções, que tem muitas pessoas que têm responsabilidade, que fazem sua parte, se fizesse toda a população cuidasse do seu ambiente, não deixasse a água parada na parte do mosquito da dengue, o mosquito da dengue seria até erradicado. Como a doença, quando foi no início, ela foi erradicada. Depois foi que ela voltou com vontade e o mosquito só se desenvolveu lá para cá. E aí é onde entra esse caso que nós estamos fazendo esse surto. A população tem que ter cuidado, né? Os governantes têm que dar o auxílio necessário, os agentes comunitários de endemias, para que ele possa trabalhar, dar o respaldo, o apoio à população que está sendo prejudicada, fazer campanha, alertar a população dos cuidados. É a longo prazo. E a curto prazo é o tratamento adequado para as pessoas que estão necessitadas. Estão necessitando de suas medicações para que possa se curar o mais rápido possível. Dando início ao programa de hoje, vou falar aqui sobre a reforma da Previdência. Como todos já sabem que já foi promulgada, você ouvindo bem sabe que a reforma da Previdência já foi promulgada e assinada pelo presidente da Câmara e do Senado, em uma sessão que teve. E o Congresso promulgou na terça-feira a reforma da Previdência, que estabelece novas regras para a aposentadoria do regime geral, setor privado e de servidores públicos. Elas não valem para servidores estaduais e dos municípios. O texto havia sido aprovado na Câmara em agosto e depois seguiu para o Senado, onde a votação foi concluída no dia 23 de outubro. Para quem já está aposentado, nada muda. Você continua com sua aposentadoria, nada está mudando. O texto também não mexe nos direitos de quem já reuniu os requisitos para se aposentar. Para quem já está na porta do INSS, se aposenta numa boa no regime antigo. Já para quem está no mercado de trabalho, perto ou longe de se aposentar, o texto oferece vários caminhos. Tem vários caminhos de escolha sua. São as chamadas regras de transição. Entre as principais mudanças estão fixação de idade mínima para aposentadoria, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.
tempo mínimo de contribuição é 15 anos para mulheres e 20 anos para homens no setor privado. E 20 para homens e mulheres no caso de servidores. A regra de transição para o trabalhador ativo, tanto do setor privado quanto para os servidores, o valor da aposentadoria do setor privado e dos servidores será calculado com base na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador e não descartando os 20% mais baixas, como feito atualmente. Para os servidores, as regras são semelhantes à do INSS, mas valerá apenas para quem ingressou após 2003. Para aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, a integralidade da aposentadoria, valor do último salário, será mantida para quem se aposentar aos 65 anos homens ou 62 mulheres. O valor descontado do salário de cada trabalhador, quem ganha menos vai contribuir menos para o INSS, e quem ganha mais vai contribuir mais. Veja, abaixo vou dar detalhes sobre a mudança da reforma, a idade mínima de tempo de contribuição. A reforma cria uma idade mínima de aposentadoria. Para aqueles que não se enquadrarem nas regras de transição, deixará de haver a possibilidade de aposentadoria com base apenas no tempo de contribuição. A idade mínima de aposentadoria, na regra final, será de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, tanto para iniciativa privada quanto para servidores. Na nova regra do regime geral, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para quem já está no mercado de trabalho, porém, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para homem e de 15 anos para mulheres. Para os servidores, o tempo de contribuição mínimo será de 25 anos, com 10 concedida a aposentadoria. Professores do ensino básico, policiais federais, legislativo e agentes penitenciários e educativos terão regras diferenciadas. As novas regras não valerão para os servidores estaduais e dos municípios com regime próprio de previdência, uma vez que o projeto deu a extensão das regras da reforma para estados e municípios. Pelas novas regras, o valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo o histórico de contribuição do trabalhador, não descartando as 20% mais baixas, como feito atualmente. Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, 20 anos se for homem e 15 anos se for mulher, para aqueles que ingressarem no mercado de trabalho depois da reforma, os trabalhadores do regime geral terão direito a 60% do valor do benefício integral, com o percentual subindo 2 pontos para cada ano a mais de contribuição. Para ter direito a 100% da média dos salários, a mulher terá de contribuir por 35 anos e o homem por 40 anos. Para os homens que já estão no mercado de trabalho, embora o tempo de contribuição mínimo tenha sido reduzido pelo plenário da Câmara, de 20 anos para 15 anos. O valor do benefício na regra de transição só subirá a partir de 21 anos de contribuição. Com isso, entre 15 e 20 anos, o percentual será de 60% da média de todos os salários. E só terá direito ao benefício de 100% os homens que atingirem 40 anos de contribuição. Para mulheres, a contribuição mínima será de 15 anos, tanto para quem já está no mercado, quanto para quem ainda vai ingressar. E o benefício de 100% será garantido sempre com 35 anos de contribuição. Tanto nas regras de transição como na regra final, quem se aposentar poderá receber mais de 100% do benefício integral. O valor, no entanto, não poderá ser superior ao teto. Atualmente, o teto do INSS é R$ 5.839,45, nem inferior a um salário mínimo. Para os servidores, o cálculo do benefício é semelhante ao do INSS, mas o benefício mínimo será de 60% com 20 anos de contribuição.
tanto para homem quanto para mulheres, subindo também 2 pontos percentuais para cada ano a mais de contribuição. A regra, porém, valerá para quem ingressou no regime de 2003. As regras de transição aprovadas estabelecem regras de transição para profissionais que já estão no mercado de trabalho. O objetivo é permitir que os atuais trabalhadores se aposentem antes das idades mínimas estabelecidas pela reforma. O assegurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa. O texto prevê 5 regras de transição, sendo 4 exclusivas para os trabalhadores da iniciativa privada que já estão no mercado, uma específica para servidores e uma regra em comum para todos. Transição 1. O sistema de pontos para INSS. A regra é semelhante à fórmula atual para pedir a aposentadoria integral. A forma é de 86 por 96 pontos e tende a beneficiar quem começou a trabalhar mais cedo. É aplicável para qualquer pessoa que já está no mercado de trabalho e tende a ser a quem irá atingir o maior número de trabalhadores, pelo chamado sistema de pontos. O trabalhador deverá alcançar uma pontuação que resulta na soma de sua idade mais o tempo de contribuição. O número inicial será de 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para homens. Respeitando o tempo mínimo de contribuição, que vale hoje 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, a transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, chegando a 100 pontos para mulheres em 2033 e 105 pontos para homens em 2028. O valor da aposentadoria seguirá a regra de 60% do valor do benefício integral, 15 por 20 anos de contribuição, crescendo 2 pontos a cada ano a mais. O percentual poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, mas o valor é limitado ao teto do INSS. Atualmente, e não deixar de contribuir ao INSS, nenhum ano daqui para frente, vai conseguir se aposentar com 59 anos de idade. 3 anos menos que a idade mínima de 62 anos, conforme explicou o secretário da Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, e explicou a Renata Lopretti. Para professores, a transição começa com 81 pontos para mulheres e 91 pontos para homens, com tempo de contribuição mínimo de 25 e 30 anos, respectivamente. Transição 2. Tempo de contribuição mais idade mínima para INSS. Nessa regra, a idade mínima começa com 56 anos para mulheres e 61 anos para homens, subindo meio ponto a cada ano até que a idade de 65 seja homem e 62 mulheres seja atingida. Em 12 anos acaba a transição para as mulheres e em 8 anos para os homens. Nesse modelo é exigido um tempo mínimo de contribuição, 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Para professores, o tempo de contribuição e idade iniciativa são reduzidos em 5 anos e o acréscimo vai até 57 anos para mulheres e 60 anos para homens. A remuneração será calculada a partir da média de todos os salários de contribuição, com a aplicação da regra de 60% do valor do benefício integral, 15 por 20 anos de contribuição, crescendo 2 pontos a cada ano a mais. O percentual poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, mas o valor é limitado ao teto do INSS. A transição 3, pedágio de 50% para INSS. Quem está no máximo 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição, que vale hoje 35 anos para homens e 30 para mulheres, ainda poderá se aposentar sem a idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, quem estiver a 1 ano da aposentadoria deverá trabalhar mais 6 meses, totalizando 1 ano e meio. O valor do benefício será a média das 80% maiores de contribuição, reduzindo pelo fator previdenciário.
um cálculo que leva em conta a expectativa de sobrevida do segurado medida pelo IBGE, que vem aumentando a cada ano. Transição 4, por idade para INSS. Para os homens, a idade mínima continua como é hoje, em 65 anos para as mulheres, começando para homens e 60 anos para as mulheres, a partir de 2020. A idade mínima da aposentadoria da mulher será acrescida 6 meses a cada ano, até chegar a 62 anos em 2023. O tempo mínimo de contribuição exigido será de pelo menos 15 anos para ambos os sexos. A remuneração será calculada a partir da média de todos os salários de contribuição, com a aplicação da regra de 60% do valor do benefício integral, 15 por 20 anos de contribuição, crescendo 2% a cada ano a mais. O percentual poderá passar de 100% do salário médio de contribuição, mas o valor é limitado ao teto do INSS, que é R$ 5.839,45. A transição 5, pedágio de 100% para INSS servidores. Nessa regra, trabalhadores do setor privado e do setor público terão de cumprir os seguintes requisitos: idade mínima de 57 anos para mulheres e de 60 anos para homens, além de pedágio equivalente ao mesmo número de anos que falta para cumprir o tempo mínimo de contribuição, 30 anos se mulher, em que a PEC entrou em vigor. Por exemplo, um trabalhador que já tiver a idade mínima, mas tiver 32 anos de contribuição, quando a reforma entrar em vigor, terá que trabalhar os 3 anos que faltam para completar os 35 anos mais 3 de pedágio. Nessa regra, a remuneração será de 100% da média de todos os salários de contribuição, desde julho de 1994. Para servidores, o valor da aposentadoria será igual a 100% da média ou integral para quem ingressou até 30 de dezembro de 2003. Para policiais federais, a idade mínima poderá ser de 53 anos para homens e 52 para mulheres, mais pedágio de 100%, período adicional de contribuição, correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da nova Previdência, faltará para atingir os tempos de contribuição da Lei Complementar de 1985, 30 anos para homens com pelo menos 20 anos de exercício no cargo e 25 para mulheres com pelo menos 15 anos no exercício do cargo para professores. No cargo para professores, a idade mínima será 52 anos para mulheres e 55 para homens, com tempo mínimo de contribuição de 25 anos e 30 anos, respectivamente, para servidores mínimos de 20 anos do serviço público e 5 anos no cargo. A transição 6, exclusiva para servidores, para os servidores públicos, está prevista também uma transição por meio de uma pontuação que soma o tempo de contribuição mais uma idade mínima, começando de 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para homens. A regra prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, tendo duração de 14 anos para as mulheres e 9 anos para os homens. O período de transição termina quando a pontuação alcançar 100 pontos para as mulheres em 2033 e 105 para homens em 2028, permanecendo neste patamar. O tempo de contribuição dos servidores será de 35 para homens e de 30 anos para as mulheres. A idade mínima começa em 61 anos para homens e 56 para as mulheres, passando 62 por 57 a partir de 2022. Deverá contar ainda com 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo. Mudança nas alíquotas de contribuição. Com as novas regras definidas na reforma da Previdência, o valor descontado do salário de cada trabalhador para a aposentadoria vai mudar. Em resumo, quem ganha menos vai contribuir menos para o INSS e quem ganha mais vai contribuir mais. As novas alíquotas já valerão para os salários de fevereiro do ano que vem, pagos em março. Hoje,
Quem trabalha com carteira assinada no setor privado contribui com um percentual que vai de 8% a 11% do salário para a Previdência. São 3 faixas. Salário de até R$ 1.751,81, menos 8%. De R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72 será 9%. De R$ 2.919,73 a R$ 5.839,45 será 11% de desconto. O teto previdenciário, o valor de R$ 5.839,45 é teto previdenciário, ou seja, o valor máximo do benefício recebido pelos trabalhadores do setor privado. Isso significa que mesmo quem ganha mais que isso, só vai contribuir com 11 pontos, 11%, aliás, desse valor, o equivalente a R$ 642,34, porque não receberá mais do que o teto quando se aposentar. Para os funcionários públicos, a contribuição é diferente. O que vale é o chamado regime próprio. Os que ingressaram no serviço público até 2013 pagam 11% de todo o seu salário, exceto aqueles que aderiram ao Fundo de Previdência Complementar dos Servidores, o FUNPRESP, que contribui com 11% até o teto do regime geral, que é de R$ 5.839,40, porque tem um benefício limitado a este valor. Já os que entraram depois de 2013 também contribuem com 11% até o teto, pelo mesmo motivo. Com a reforma, os dois regimes serão unificados, mas os servidores públicos com altos salários e há bastante tempo no cargo terão que contribuir com alíquotas mais altas. No novo sistema, as alíquotas vão de 7,5% a 14% para os trabalhadores do setor privado, e para o setor público poderá chegar até 22%. Mas essas taxas são progressivas, ou seja, cobrada apenas sobre a parcela do salário se enquadrar em cada faixa, o que faz com que o percentual, de fato, descontado do total dos ganhos, a alíquota efetiva seja menor. Por exemplo, para quem recebe até um salário mínimo, R$ 998, as alíquota é única de 7,5%. Mas para ganhos entre R$ 998,01 até R$ 2.000, sobe para 9%. Isso quer dizer que um trabalhador que ganha R$ 1.100 pagará 7,5% sobre R$ 998, que dá o desconto de R$ 74,85, mais 9% sobre os 102, excede esse valor, R$ 9,18, ou seja, no total ele pagará R$ 84,03, o que corresponde a 7,64% do seu salário. Aposentadoria por incapacidade permanente, o benefício que hoje é chamado de aposentadoria por invalidez e é de 100% das médias do salário de contribuição para todos, passa a ser de 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Em caso de invalidez decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais ou no trabalho, o cálculo do benefício não muda, continua da mesma forma que é. A mudança atinge apenas professores do ensino infantil, fundamental e médio. Para os professores das redes municipais e estaduais, nada muda também, uma vez que estados e municípios ficarão de fora da reforma. Pensão por morte. Como é que fica a pensão por morte? O valor da pensão por morte ficará menor, tanto para os trabalhadores do setor privado quanto para os servidores públicos. O benefício familiar será de 50% do valor mais 10% por dependente, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. O texto também garante
Porém, benefício de pelo menos um salário mínimo em qualquer situação, na Câmara a previsão é de que esse piso fosse válido apenas nos casos em que o beneficiário não tem outra fonte de renda normal. Quem já recebe pensão por morte não terá o valor do seu benefício alterado. Você que já tem uma aposentadoria, uma pensão por morte, continua da forma que era, recebendo seu salário integral. Os dependentes de servidores que ingressaram antes da criação da Previdência Complementar terão o benefício calculado obedecendo o limite do teto do INSS. O limite de acumulação dos benefícios, hoje não há limite para a acumulação de diferentes benefícios. A reforma prevê que o benefício passará a receber 100% do benefício de maior valor, somando a um percentual da soma dos demais. Esse percentual será de 80% para benefícios até um salário mínimo, 60% para entre 1 e 2 salários, 40% entre 2 e 3 salários, 20% entre 3 e 4 salários e de 10% para benefícios acima de 4 salários mínimos. Ficarão fora da nova regra as acumulações de aposentadorias previstas em lei, médicos, professores, aposentadorias do regime próprio ou das Forças Armadas com regime geral. A CCJ incluiu nessa previsão os valores recebidos com indenização por anistiados políticos que poderão ser acumulados com outros benefícios. Aposentadoria de policiais e agentes penitenciários. Como é que fica? A reforma atinge apenas policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais legislativos federais, policiais civis do Distrito Federal e agentes penitenciários federais e agentes socioeducativos federais. Para policiais militares, policiais civis e bombeiros, ficam mantidas as regras atuais, com exigências próprias determinadas por cada estado. A regra mantém a idade mínima da nova aposentadoria em 55 anos para novos ingressantes e determina pelo menos 30 anos de contribuição e 25 anos na função para ambos os sexos. Foi criada também uma regra que prevê uma opção de transição mais suave para quem já está na ativa e está próximo de conquistar a aposentadoria. A idade mínima poderá ser de 53 anos para homens e 52 para mulheres, desde que o funcionário cumpra um pedágio de 100%, período adicional de contribuição, correspondente ao tempo que na data de entrada em vigor da nova Previdência faltará para atingir os tempos de contribuição da lei. 30 anos para homens, com pelo menos 20 anos de exercício no cargo, 25 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos no exercício do cargo. As duas regras prevêem que esses policiais têm direito à integralidade, que é o direito a se aposentar com benefício igual ao último salário que recebia. Ficou de fora do texto o trecho que determinava que policiais militares e bombeiros teriam as mesmas regras de aposentadoria e pensão das Forças Armadas, que não estão completadas na reforma do governo federal, até que uma lei complementar local defina normas para essas corporações. O governo apresentou, em 30 de março, a proposta específica de reforma da Previdência dos Militares. A aposentadoria dos professores, como é que ela fica? Pelo texto, as professoras da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, poderão se aposentar com 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. Os professores com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Para os servidores da rede pública, as regras são as mesmas, com exigência de ao menos 10 anos de serviços públicos e 5 anos no cargo. As mudanças aprovadas estabelecem regras de transição específica para as profissionais que já estão no mercado de trabalho. O objetivo é permitir que as atuais trabalhadores se aposentem antes das idades mínimas estabelecidas pelo texto aprovado. O segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa,
Na transição, a categoria terá um bônus de 5 pontos do cálculo da soma do tempo de contribuição, com a idade e uma redução de 5 anos de idade mínimo e do tempo de contribuição. O texto também reduz em 5 anos a idade mínima na regra de transição, com pedágio de 100%. Para a categoria, a idade mínima será de 52 anos para mulheres e 55 para homens, e 30 anos, respectivamente, para servidores, mínimo de 20 anos do serviço público e 5 anos do cargo. Ao todo são as 4 opções da rede privada e 2 para servidores públicos. Essa aposentadoria de professores. Como é que fica a aposentadoria para os parlamentares? A reforma prevê 65 anos de idade mínima para homens e 62 anos para mulheres, e 30% do tempo de contribuição que faltaria para se aposentar, segundo as regras antigas. Hoje a idade mínima é de 60 anos de idade mínima para homens e mulheres, com 35 anos de contribuição. Novos eleitos estarão automaticamente no regime geral. Com a extinção do regime atual, congressistas atuais e ex-congressistas, segurado no plano de seguridade social dos congressistas, também serão atingidos pela reforma. Contribuição de trabalhadores informais, como é que fica? Antes não incluído na reforma, os trabalhadores informais serão especificados entre os de baixa renda e terão uma alíquota menor de contribuição para acessar os benefícios da Previdência, semelhante à que é cobrada nos microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Já a aposentadoria especial por expostos a agentes nocivos, a PEC propõe permitir aposentadorias especiais para esses trabalhadores pela regra de pontos, considerando também o tempo de exposição a esses agentes nocivos. Para os trabalhadores sobre maior risco, a soma deve ser de 66 pontos, além de 15 anos de exposição. Para os de risco médio, 76 pontos e 20 anos de exposição. Para os riscos baixos, 86 pontos e 25 anos de exposição a agente nocivo. O texto da Câmara previa ainda o acréscimo de 1 ponto a cada ano a partir da aprovação da PEC, até atingir 81 pontos, 91 e 96 pontos, dependendo do grau de risco a que o trabalhador foi submetido. A CCJ do Senado derrubou esse acréscimo. O que mudou e o que continua da forma que era. Aposentadoria rural. Como é que fica? Pelo texto, a idade mínima fica mantida em 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. O tempo mínimo de contribuição também fica em 15 anos para mulheres e para homens. A reforma atinge, além de trabalhadores rurais, pessoas que exercem atividade econômica familiar, incluindo garimpeiro e pescadores artesanais. Então, a aposentadoria rural fica do jeito que era. O benefício de prestação continuada, o BPC. O texto permite que pessoas com deficiência idosas em situação de pobreza continuem a receber um salário mínimo a partir dos 65 anos. Na Câmara, os deputados aprovaram a inclusão na Constituição do critério para concessão do benefício. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, derrubou essa previsão. E a regra deverá seguir como é hoje, prevista em lei ordinária, passível de ser modificada mais facilmente que uma norma constitucional. Continua do mesmo jeito que era. O abono salarial. O pagamento do abono salarial segue sendo pago a trabalhadores com renda de até 2 salários mínimos, R$ 1.996. A proposta de limitar o abono a quem ganha até R$ 1.364,43 foi derrubada por meio de um destaque e o salário familiar e auxílio de reclusão. O texto define que os beneficiários do salário familiar e o auxílio de reclusão devem ser renda de R$ 1.364,43. Então essa aí foi a reforma da Previdência, que já foi promulgada pelo presidente da Câmara e do Senado, muito longa,
Mais importante que a população se atente a esses dados supracitados, como eu já acabei de ler, para que possa saber em que se enquadra sua aposentadoria. Né? Como bem falou, que a aposentadoria rural continua da forma que era, o BPC também. Então, as aposentadorias que a gente mais conhece, né? As pessoas que mais se aposentam na agricultura, principalmente aqui no nosso município aqui de Altaneira, né? Pelo BPC, uma aposentadoria por invalidez, então continua da forma que era. Foi mudado. Agora já tem mais regra, foi modificada, principalmente a aposentadoria parlamentar. É um avanço para o país a aposentadoria parlamentar, ela ser reduzida. É muito importante, porque hoje nós temos vários parlamentares já aposentados com 26, 30 mil reais mensal. Então é um absurdo. 26 mil reais de aposentadoria no parlamento, dá para pagar 26 aposentados, né? Enquanto está pagando só um. E principalmente de um tempo desse para cá, que a política vem sendo desvalorizada pelos alguns agentes políticos que não se enquadram na linha da moralidade, da ética, não faz jus a seu salário. É como recentemente eu assisti um discurso do senador Jorge Cajuru. Ele disse: eu não sou contra o salário não, mas mediante que o parlamentar, o político faça jus a seu salário, desenvolva o trabalho que tem que ser desenvolvido, principalmente o legislativo. Qual é o papel do legislativo? É fiscalizar, é aprovar a lei. Aí passamos também por um caso um pouco sombrio no país, um pouco até demais. O que o STF fez, a prisão de segunda instância, aonde diz que tem uma tal de uma cláusula pétrea, não sei das quantas, mas quem tem poder de mudar isso aí é o Congresso Nacional. Não existe esse negócio, para mim não existe esse negócio de cláusula pétrea. Se quem pode mudar é o Senado e a Câmara, então pode mudar. Não existe esse negócio de cláusula pétrea que não pode ser modificada, não sei o que, negócio do judiciário. Então, o judiciário, com algumas exceções, ela tem que se comportar em sua linha. Tem que deixar que o Congresso faça as leis. Não mexa nessa parte aí não. Eu queria que o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, eles intervissem, fosse nessas filas de pessoas que estão no SUS. Eu lhe pergunto, quantas pessoas você não conhece que não tem direito a acesso a um tratamento de saúde, um medicamento, uma consulta? Tem pessoas com mais de um ano esperando uma consulta, e principalmente esperando uma cirurgia. Então eu queria que o STF obrigasse esses governantes a aplicar o dinheiro onde deve ser aplicado. Aí sim, aí eu dou os parabéns ao Supremo Tribunal Federal, e eles têm poder para isso, para julgar esse tipo de causa. Hoje você vai em busca de um acesso à saúde, não se tem. Você vai atrás de um medicamento básico, não se tem. E o que mais é intrigante, que a população mais fica chateada por razão, é que você está pagando todos os dias seus impostos. Em tudo que você está comprando, você está pagando seus impostos. E aí quando você vai ao acesso do seu básico, não tem. Quantas pessoas não estão esperando uma cirurgia? Eu conheço várias pessoas que estão. Até aqui dentro do município, aqui de Altaneira. Então o STF tem que julgar o Supremo Tribunal Federal esse tipo de causa. Dar prioridade à cirurgia consulta. Desafogar essas filas aí do SUS. Obrigar que o governo municipal, governos estaduais e governo federal aplique os dinheiros na urgência possível. Eu não acredito, particularmente, nessa chamada crise do Brasil. Eu fico sempre, como diz o nosso dialeto, de orelha em pé com essas conversas. Porque um congressista ganha 26 mil reais por mês. Aí um senador ganha 26 mil reais, 55 assessores, cada um ganhando mais de 2 mil reais por mês. Direito
a TV a cabo, tudo por conta do povo brasileiro, mas dependendo do estado, mais 40 e pouco, vai de 30 mil até 40 mil reais por mês só para a cota parlamentar, para alimentação, para água, para combustível, para tudo. Aí como é que um país desse está em crise? Se está em crise, nós devemos enxugar a máquina, mas a máquina não é a máquina, é o povo não, a máquina é pública. O Brasil é um dos países que mais gasta na máquina pública, gasta mais de R$500 bilhão. É um absurdo grande demais de dinheiro. É muito dinheiro. R$500 bilhão. Aliás, parece que R$500 bilhão foi o STF que gastou em 2016. É uma luxúria no STF. Carro à vontade, combustível, é funcionário, é um só para colocar aquela capa preta nas costas, que é para ninguém botar mal olhado, isso ali com certeza é isso. Só tem uma pessoa só para colocar aquela capa ali nos ministros e usar o salário e todo tipo de benefício. Então, anda no avião da FAB, então é uma luxúria só. Aí como é que o Brasil está em crise? Aí quer cortar no aposentado, quer aumentar os impostos, a gasolina. Quase R$5 o litro de gasolina, um botijão de gás, mais de R$70. Então, é a crise que o país está passando. Então a reforma ela acertou em alguns pontos, não foi em todos, mas a reforma da Previdência ela acertou principalmente em termos de aposentadoria parlamentar. E falando em aposentadoria, eu estive vendo esses dias algumas aposentadorias muito altas, segundo a revista Época, filhas de servidores que ficam solteiras, no caso não, para ter a pensão do Estado. As pensões das filhas solteiras de funcionários públicos consomem por ano, sabe quanto? Só as filhas de funcionários públicos consomem por ano 4 bilhões e 35 milhões de reais por ano do contribuinte. E muitas já se casaram, tiveram filhos, mas ainda recebem os benefícios. Isso aí que é uma fraude pesada, viu, no INSS. Era um sábado nublado no dia 10 de novembro de 1990. A dentista Márcia Machado Brandão Couto abriu-se de véu grinalda e vestido de noiva branco com mangas para se unir ao seu esposo João Batista Vasconcelos. A celebração ocorreu na igreja Nossa Senhora do Brasil, no bairro Carioca da Urca. A recepção no clube próximo dali reuniu 200. No ano seguinte, o casal teve seu primeiro filho. O segundo menino nasceu em 1993. Para os convidados do casamento, sua família e a Igreja Católica, Márcia era desde então uma mulher casada. Para o estado do Rio de Janeiro, não. Ela casou, mas para o estado do Rio de Janeiro ela continua solteira. Até hoje, Márcia Machado Brandão Couto recebe do estado pensões. Quanto? R$43 mil mensal. Duas aposentadorias só para pessoa só, soma R$43 mil mensal. Dá para pagar a 43 aposentados. Um dos benefícios é pago pela Rio Previdência, o órgão previdenciário fluminense. O outro vem do Fundo Especial do Tribunal de Justiça. A razão dos pagamentos? Márcia é filha do desembargador José Erasmo Couto, que morreu 8 anos antes da festa de casamento na Urca, no Rio de Janeiro, a ser cancelado por uma juíza, a pedido da Rio Previdência. Ela conseguiu recuperá-lo no Tribunal de Justiça do Rio, onde seu pai atuou por 8 anos. O excêntrico caso está longe de ser exceção no país. Revela que pensões para filhas solteiras de funcionários públicos mortos custam mais de 4 bilhões de reais por ano à União e aos estados brasileiros. Esse valor corresponde a 139
mil mulheres, 139.402 mulheres solteiras, entre aspas, recebendo pensão por morte do pai, ou da mãe. Supera o orçamento anual de 20 capitais do país, como Salvador, Bahia e Recife, Pernambuco. Ao longo de 3 meses, a revista Época consultou o Ministério do Planejamento e os órgãos de previdência estaduais para apurar os valores pagos, o número de pensionistas e a legislação. Ao menos 14 estados confirmaram pagar rendimentos remanescentes para filhas solteiras. Embora todos já tenham mudado a lei para que não haja novos benefícios, hoje as pensões por morte são dadas a filhos de ambos os sexos, até a maioridade. Por vezes, até os 24 anos se frequenta a faculdade. Santa Catarina, Amapá, Roraima, Tocantins, Mato Grosso do Sul, informado, não tem mais nenhum caso. Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rondônia e Piauí deram informações incompletas ou não forneceram a quantidade de pensionistas e o valor gasto. A revista Época não conseguiu contato com a Paraíba e é provável, portanto, que os números sejam superiores a 139 mil, que dão o rombo ao país de mais de 4 bilhões de reais. Então é uma pensão muito alta, se for ver, para os cofres públicos do país, para o bolso do povo. Porque há sim uma fraude aí. Porque essa pensão é para aquelas filhas que ficaram sem o matriarcal da casa, mas filhos solteiros. A partir do momento que casa, se perde essa pensão. E por que foi que se casaram e continuam essas pensões? Então é onde se vem causando essas falas dos rombos do país que se tem. Eu não vejo de onde um aposentado ganhando R$ 998, um assalariado que trabalha em torno de 22 até 26 dias mês, dá um rombo para o país de R$ 98 de aposentadoria. E os 26 dias que ele está trabalhando no mês, 26, 22 dias por aí, de 22 a 26 dias, dependendo dos feriados. Porque não tem como um assalariado, um servidor público, estar dando rombo para o país se ele está prestando um serviço direto de quase 30 dias mês. Agora, esses altos salários dessas pessoas ociosas que ficam com essas altas aposentadorias, aí sim possa causar o chamado rombo nos cofres da Previdência. É aí onde deve ser revisto, certo, pelos congressistas essas mudanças nesses altos salários, aonde já foi um avanço nessa nova reforma da Previdência sobre as aposentadorias parlamentares, onde o parlamentar passasse um mandato já tinha direito à aposentadoria, altíssima, dependendo também da idade. E são muitas filhas de servidores, são, com base na revista Época, só o que deu para apurar, mais de 139 mil aposentadorias, que soma mais de 4 bilhões anuais, o que não daria para se fazer no Brasil com 4 bilhões anuais, mandar para os municípios gastar com saúde, educação e segurança pública. Então é isso que o nosso congressista ainda tem que rever, já promulgada a reforma da Previdência, que fique certo que quem já está aposentado, você é agricultor, você é servidor público, servidor privado, continua. Não vai mexer nem seu salário. Mas quem já está